para debater esse julgamento das anulações de Lula, eu recebo agora o advogado criminalista e mestre em Direito Penal pela USP, Conrado Contígio. Conrado, muito bom dia. Na prática, o que significa levar para plenário? Na sua visão como profissional, vai mudar alguma coisa? A gente pode esperar o que dessa reunião? Bom dia, William. Bom dia, Diogo. Prazer enorme falar com vocês e com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Na verdade, ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente essa matéria. Os julgamentos dos habeas corpus que tratam da incompetência do ex-juiz Sérgio Moro e da sua parcialidade nos julgamentos do caso do ex-presidente Lula foram originalmente, como acontece com todo habeas corpus, distribuídos para a turma do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão fracionário do Pleno, é um órgão composto por 5 ministros. Depois de esses habeas corpus terem sido julgados e se reconheceu em um deles a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, e no outro, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, foram interpostos recursos pelo Ministério Público Federal. E o ministro Edson Fachin, em vez de submeter a análise desses recursos à própria segunda turma, decidiu, e essa é uma expressão técnica que tem aparecido muito nessas discussões, afetar a matéria ao pleno. O que é isso? Deslocar o julgamento do órgão originário para que a análise seja feita pelo tribunal na sua composição integral, pelos 11 ministros. O que pode haver de mudança em relação a isso? Há uma percepção de que os ministros que integram a segunda turma do Supremo Tribunal Federal têm uma posição mais garantista, mais alinhada com ideias de proteção de direitos fundamentais, de devido processo legal, ao passo em que há uma orientação, um posicionamento um pouco mais rigoroso por parte dos ministros da primeira turma. Então, é possível que esses julgamentos, sendo feitos pelo Pleno, alcancem resultados diferentes daqueles que vinham sendo encaminhados pela segunda turma, e me parece que foi isso, inclusive, que motivou a remessa desses recursos para o tribunal, e esse é um ponto de crítica. De mais de 3.000 habeas corpus julgados pelo Supremo Tribunal Federal, apenas em 3 ocasiões ao longo dos últimos anos, realizou-se esse movimento de enviar os recursos para julgamento pelo Pleno, o que evidencia que é uma situação excepcional que ocorre rigorosamente no caso do ex-presidente Lula. E por quê? Existe uma percepção de que no Pleno, as chances de que os pedidos do ex-presidente Lula sejam negados sejam um pouco maior. Diogo Schelp, dúvidas a respeito dessa movimentação ou podemos simplesmente defini-las como movimentações políticas, mais uma vez, dentro do judiciário? Pois é, William, o que a gente viu ontem foi até um certo bate-boca entre o ministro Lewandowski e o ministro Luiz Fux a respeito justamente dessa decisão, né, de que esse caso venha a ser julgado no Pleno, né, essa decisão do Fachin seja julgada no Pleno. O Fux ficou incomodado com a intervenção do Lewandowski porque sentiu ali que havia uma crítica justamente a isso, uma insinuação de que havia um motivo político por trás dessa decisão, né? O Lewandowski usou justamente esse dado apontado de que mais de 3.000 casos que são decisões que são tomadas nas turmas, né? E que não serão levadas ao Pleno. Então, essa insinuação de que haveria de que Lula estaria sendo tratado de forma diferente de outros casos, né? Ele usou uma expressão que o doutor aí pode me corrigir, mas ele falou que não se olhou a capa do processo e o nome, né, do paciente. Então, essa crítica foi feita e deixou o Fux bastante irritado. Fux disse que era uma questão de regulamento da casa, de interpretação do regulamento da casa e não uma questão política. E aí, Diogo, o Lewandowski ele chega a falar o seguinte: toda vez que se trata do ex-presidente, o caso muda de questão. Palavras de Lewandowski. Contígio, como é que você enxerga isso? Ao longo dos últimos anos, é fato que o Supremo Tribunal Federal, em casos do ex-presidente Lula,
adotou encaminhamentos. É óbvio, ontem o tribunal entendeu que isso está disposto e autoriza efetivamente esse movimento feito pelo relator Fachin. Em 2 ocasiões específicas, esse tipo de movimento foi feito em relação a ele, tanto no momento da discussão sobre o início do cumprimento das penas, aquela discussão sobre a segunda instância, se as penas poderiam ser cumpridas desde então, e também agora. Isso sinaliza para um tratamento diferenciado, sim. Inclusive, se menciona nessa fala do ministro Ricardo Lewandowski, que dos 3 casos em que a matéria foi afetada ao pleno, em 2 deles não havia a menor dúvida de que eram temas importantes, em que havia conflito de perspectiva entre as 2 turmas e, portanto, submeter a matéria ao julgamento do pleno seria o mais aconselhável. Nesse caso específico da incompetência, diversas circunstâncias me parece que conduzem ao entendimento de que o tema é um tema simples que poderia ter sido discutido na segunda turma. Por exemplo, o ministro Edson Fachin julgou monocraticamente o habeas corpus para reconhecer que a 13ª turma era incompetente, e o fez com base em diversas decisões que o Supremo tomou nos últimos anos, justamente reconhecendo um recorte temático que foi feito pelo plenário em um outro caso concreto. Nesse outro caso, o que se decidiu foi que a 13ª vara tinha competência para apurar desvios na Petrobras. Então, se o ministro Edson Fachin monocraticamente decidiu, com base dessa posição já consolidada do Supremo, e são vários os casos em que esse tema foi discutido, não me parece haver complexidade, relevância, dificuldade de compreensão da matéria que justificasse o encaminhamento dos recursos ao pleno. Então, esse me parece que é um ponto bastante relevante que sinaliza para essa posição adotada pelo ministro Ricardo Lewandowski, e de que pode ter havido, supostamente, um tratamento diferenciado para esse caso. Quando se fala que os processos devem ser analisados não com base nos nomes, nos pacientes, nas partes, mas com base no direito que está posto ali, o que se diz é exatamente isso. Não, é difícil explicar que em 3.000 habeas corpus, apenas nesse caso concreto, em mais outros 2, tem havido esse movimento. E nesse caso concreto, aparentemente, as matérias discutidas não são matérias de grande complexidade. O tribunal já reafirmou os limites da competência da 13ª Vara de Curitiba em vários casos, e esse movimento não aconteceu, esse movimento de afetação ao plenário. Conrado e Diogo, eu vou pedir um segundo aos senhores, meus amigos, a turma que nos acompanha agora. Nós tivemos a flexibilização das medidas restritivas no Rio de Janeiro e chega a informação agora que o prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, testou positivo para a Covid na manhã de hoje. Ele acordou com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido. Portanto, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro deve ficar em isolamento. Ele, que tem um papel importante no combate a pandemia, está à frente dessa comissão que está atuando na cidade do Rio de Janeiro e tem um papel muito relevante nessa batalha. Então vem a informação, a confirmação, o prefeito Eduardo Paes testando positivo para a Covid, mais uma autoridade. Sobre a decisão, em cima do que nós estamos discutindo, do ex-presidente Lula, ele passou 580 dias preso. Uma decisão como essa, de reverter tudo isso, existe uma penalidade para o Estado, Contígio? Em tese deveria haver. Essa prisão antecipada que foi imposta ao ex-presidente Lula nos faz ter a percepção e a consciência da gravidade que aquela ideia de que as penas devem ser cumpridas a partir de julgamentos feitos em segundo grau de jurisdição. O que houve nesse caso foi que o tribunal mudou a sua percepção sobre a matéria, passou a aceitar que as prisões sejam cumpridas a partir do momento em que ocorre o julgamento em segunda instância, antes, portanto, do encerramento efetivo das discussões técnicas sobre os casos,
E o que acontece em muitas circunstâncias, não apenas nesse caso do ex-presidente Lula, mas em diversos outros casos invisíveis, de pessoas pobres, de pessoas que não têm assistência efetiva do ponto de vista da defesa técnica, é justamente isso. Inicia-se o cumprimento da pena, tempos depois constata-se algum tipo de ilegalidade no processo, ou se percebe que a condenação era injusta, mas aí o tempo já está perdido, os dias no cárcere já foram uma experiência e algo absolutamente agressivo, uma vez que se reconhece a ilegalidade da atuação estatal no caso. Em tese, deveria haver esse tipo de reparação. Inclusive, foi noticiado recentemente um caso em que uma pessoa, num estado do Nordeste, ficou por 15 anos presa sem que houvesse um processo efetivo contra ela. É uma distorção do sistema e me parece que aceitar e defender a antecipação do cumprimento da pena gera esse tipo de problema. Não é só no caso do ex-presidente Lula que isso acontece. Executar penas a partir do julgamento dos casos em segundo grau de jurisdição gera inúmeras injustiças dessa natureza, e por isso que é fundamental que o Supremo tenha retomado a sua orientação no sentido de garantir a presunção de inocência e condicionar o cumprimento das penas ao trânsito em julgado. Me parece que uma reparação seria medida salutar, mas o que a gente observa no mundo real é que é muito difícil que isso se opere, que isso se viabilize. Diogo, a gente já observa que alguns ministros, né, já fazem essa observação sobre a condução do caso Lula naquele cenário. Inclusive, o regimento é claro. A própria ministra Rosa Weber falou, o relator ele encaminha já para o plenário, e isso é um procedimento normal. Mas existem ministros que já falam, olha, isso aqui não está certo do jeito que vocês estão fazendo, porque vocês estão abordando esse tema com um certo privilégio, ou com antecipação em função da personalidade. Pois é, William, mas o que a gente vê nesse caso do Lula são várias questões aí que já deveriam ter sido resolvidas muito antes, né? Então, se a gente for pensar em irregularidades, enfim, nesse processo, a gente pode imaginar o seguinte: por que essa decisão do Fachin ocorreu tanto tempo depois, quando já era uma contestação feita pela defesa dele muito antes, há vários anos, antes dele ser preso, essa questão da incompetência da Vara de Curitiba. Os próprios advogados, a defesa de Lula, ficou surpresa com a decisão do Fachin. Mas eu queria colocar uma provocação aqui para o Dr. Gontijo, porque eu discordo um pouco dessa postura, bastante, na verdade, um pouco não, bastante dessa questão de que só se possa fazer o cumprimento da pena quando todos os recursos tiverem sido esgotados. Porque o que a gente vê hoje em dia no Brasil é que muitas pessoas estão presas de maneira provisória, ou sequer, portanto, com julgamento em primeira instância, né? E, obviamente, os que mais sofrem com essa situação são pessoas que não têm recursos, né, para pagar bons advogados e tal. Então, essa questão acaba me dando a seguinte impressão: se isso fosse colocado, né, se isso é colocado se essa passa a ser a regra, se essa é a regra de que só com um trânsito em julgado se possa cumprir a pena, os privilegiados serão aqueles que terão capacidade de levar os recursos até a última instância, protelar ao máximo esses julgamentos de última instância. Não é uma realidade injusta, doutor? É sim uma realidade injusta. De fato, o sistema de justiça criminal não trata igualmente as pessoas. Ocorre que a gente não pode nivelar o sistema por aquilo que é o mínimo de proteção dos direitos fundamentais. Me parece que o raciocínio deveria ser o de garantir que essas pessoas que hoje estão com uma deficiência nas suas possibilidades de defesa, que elas tenham as mesmas chances que esses que têm condição de contratar advogados, que têm condição de fazer as discussões técnicas, inclusive nos tribunais de Brasília. Me parece que há sim uma distorção do sistema, e a solução não é diminuir os direitos fundamentais daqueles que têm condição de ter advogado, mas garantir que aqueles que estão numa posição desfavorecida socialmente, as pessoas pobres, as pessoas desassistidas, possam ter os mesmos meios de defesa. A Constituição é muito clara, explícita, cristalina, ao dispor que
a culpabilidade, a possibilidade de sancionamento penal pela prática de um crime depende do trânsito em julgado. É possível que se discuta isso, mas o que me parece é essa distorção que você aponta, e é real, não pode ser solucionada com a eliminação dos direitos de todos. Ao contrário, o que se precisa é promover, garantir que essas pessoas desassistidas possam se valer dos mesmos mecanismos que corrigem injustiças. O caso do ex-presidente Lula revela que houve uma condução equivocada do processo por um juiz incompetente ou por um juiz parcial. Esse é um exemplo, mas existem milhões de outros exemplos de penas que são fixadas em patamares exagerados e nos tribunais de Brasília alcança-se um patamar mais justo de sanção, isso altera o regime de cumprimento, pessoas que são absolvidas. Me parece que não é o caso de suprimir os direitos desses que têm condição de custear uma defesa privada, mas sim dotar o aparelho estatal de mecanismos que garantam aos menos favorecidos a possibilidade de trilhar os mesmos caminhos e exercer o direito de defesa com a mesma eficiência. Eu poderia fazer uma provocação aos senhores, mas acho que o tempo vai ser curto para isso, porque nós estamos falando do direito de um cidadão, perfeito? Da liberdade dele. E se a gente for abordar aqui e trazer como ingrediente para esse papo os 14 bilhões de reais que foram recuperados pela Lava Jato nesse processo, aí a gente está falando também sobre o patrimônio que foi retirado dessas pessoas e de todos os acordos que foram feitos. Aí a discussão, acredito eu, que vai muito longe. Eu queria agradecer a participação do advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela USP, Conrado Contígio. Conrado, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Muito obrigado, um prazer enorme falar com vocês. Estamos à disposição.